Saudações! Hoje vamos falar de uma heroína que não foi esquecida. Bem, pelo menos o seu nome, né? Pois o simbolismo de sua obra, sim. A Branca de Neve e os Sete Anões voltou aos holofotes após a polêmica de seu filme live action da Walt Disney. Mas o que poucos sabem é que o desenho animado de Walt Disney, inspirado no conto dos Irmãos Grimm, não é apenas uma história bonitinha para crianças, mas é uma produção rica em simbolismos e mensagens, pois é algo que Walt Disney prezava em suas produções. A Branca de Neve e os Sete Anões foi o primeiro longa animado de Walt Disney e o primeiro longa em animação a cores do mundo. Ao longo dos anos, tivemos inúmeras produções, como filmes, desenhos animados e séries inspiradas no conto, mas nenhum com a riqueza de simbolismos da animação de 1937. Hoje vamos explorar um pouco dessa produção e da riqueza simbólica de uma animação feita tanto para crianças quanto para adultos. Me chamo John Doe e esse é o canal Heróis Esquecidos, o seu canal de cultura pop, seja ela antiga ou atual. Se você é como eu, aquela pessoa que gosta de assistir um bom filme ou uma boa série, seja ela antiga ou nova, nós somos a Resistência. Mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueça de dar o like e seguir o canal. Pode parecer besteira, mas isso é muito importante para o algoritmo aqui na plataforma. E quem puder contribuir com o canal, vou deixar o QR Code aqui do lado. Agradeço qualquer valor, conto com a sua generosidade. Mas antes de falarmos de Branca de Neve, preciso falar de Walter Elias Disney, ou Walt Disney. Você pode gostar dele ou não, mas o fato é que Walt Disney é um dos grandes nomes quando pensamos no gênero fantasia, e também foi um dos maiores contadores de histórias do cinema. Quem não cresceu assistindo os filmes e desenhos animados do Walt Disney? Qual de vocês não se lembra com carinho do Fusquinha Herbie, ou da Mary Poppins, ou do desenho animado do Pateta no Trânsito, ou do Pato Donald na matemática? E das gerações mais recentes, os desenhos animados feitos após a morte de Walt Disney, como o Rei Leão e DuckTales. Walt Disney é um dos maiores nomes da fantasia mundial, ao lado de J.R.R. Tolkien, Robert Howard, C.S. Lewis e Edgar Burroughs. Como muitos, Walt Disney nasceu pobre e dirigiu uma ambulância na Primeira Guerra aos 17 anos de idade, conseguindo se alistar após falsificar sua certidão de nascimento para aumentar a idade. Uma curiosidade é que ele fazia desenhos em sua ambulância para animar os soldados feridos. Após a guerra, ele voltou para os Estados Unidos e, junto com seu irmão Roy, fundaram uma empresa em 1921, que faliu após a Universal lhe roubar seu primeiro personagem, o Coelho Oswald. Em 1923, ele fundou sua segunda empresa, já em parceria com o cartunista Ub Iwerks, a Disney Brothers Studio, montada na garagem de sua casa. Em 1927, nasce seu personagem mais famoso, o Mickey Mouse. Particularmente, não considero um rato um bom símbolo, mas Disney queria um animal que parecesse frágil, mas que poderia fazer grandes feitos. Era uma mensagem que ele queria passar para o homem comum, que se sente um rato em nosso mundo, mas que pode se levantar e fazer a diferença. Walt Disney não queria fazer filmes apenas para crianças. Ele queria que seus filmes se comunicassem com a criança interior de cada um. Ele então buscou uma linguagem que pudesse comunicar com cada pessoa, sendo ela uma criança ou adulto. Não vou contar mais sobre a vida de Walt Disney, pois não é minha intenção nesse vídeo, mas se você quiser, poderei fazer um segundo vídeo contando mais sobre a vida desse grande contador de histórias e empreendedor. Comente se você quiser. O fato é que Walt Disney, através de seu trabalho, conseguiu empreender e crescer em uma época de crise, além de popularizar muitas histórias e contos de fantasia. A Disney Studio lançou o primeiro desenho animado colorido do mundo, e o primeiro desenho com áudio do mundo, e o primeiro longa-metragem de animação norte-americano, que foi o primeiro longa em animação a cores do mundo. A Branca de Neve e os Sete Anões estreou em 1937, após 3 anos de produção. E até hoje, o desenho já foi relançado 7 vezes no cinema, se tornando o desenho animado de maior bilheteria do mundo, que, ajustando para os valores atuais, arrecadou em torno de 2 bilhões de dólares.
Em 1937, o filme ganhou um Oscar de melhor trilha sonora, que foi composta por Frank Churchill e Larry Murray. Quem não se lembra dessa música? Eu vou, pra casa agora eu vou. Eram bons tempos. E a trilha sonora instrumental foi composta por Paul Smith e Lee Harline. E 2 anos depois, o filme ganhou um Oscar especial entregue por Shirley Temple, onde Walt Disney recebeu uma estatueta com mais 7 estatuetinhas. A história para esse longa foi escolhida por Walt Disney por causa de seu simbolismo, algo que prezava em suas produções. Sim, as histórias de Walt Disney eram recheadas de simbolismos. Muitos dizem que era por causa da sua ligação com a maçonaria. A Branca de Neve era acreditada aos irmãos Grimm, que na verdade não criaram a história. Os irmãos Grimm compilavam histórias orais do folclore alemão e as escreveram para que fossem eternizadas. E muitas dessas histórias foram adaptadas ao longo dos anos para o cinema. E Branca de Neve era uma delas. E sim, Branca de Neve é alemã e seu conto se passa na primeira metade do século XVI. O filme custou $1,5 milhão, o que daria hoje em torno de 35 milhões. Para hoje pode parecer nada para um filme de Hollywood, mas para a época era uma quantia absurda. Tanto que na época a mídia citava esse filme como a loucura de Disney. Walt Disney escreveu algumas dezenas de páginas com sugestões aos roteiristas, que ia desde simbolismos a cenas de humor, pois o conto original era bem sombrio, mas as primeiras versões do roteiro eram mais parecidas com o conto original, inclusive trazendo um clima bem sombrio em algumas cenas. Algumas cenas que foram retiradas da versão final do roteiro mostravam as 3 tentativas da Rainha Má de matar a Branca de Neve. Uma delas usando um pente envenenado, onde Branca de Neve seria salva pelos anões. Nessa versão, a Rainha Má aprisiona o príncipe na masmorra após ele se recusar a se casar com ela. Ele consegue fugir com a ajuda dos animais da floresta e tenta alcançar a Branca de Neve para evitá-la de comer a maçã, chegando tarde, mas conseguindo despertá-la com um beijo. O animador Albert Hutter chefiou a equipe de animação e, junto com Ferdinand Ruver, Gustav Tengren e Joy Grant, criaram o conceito visual do filme, mas sempre com a aprovação final de Disney. E como o animador era uma profissão escassa na época, Disney teve que treinar profissionais para trabalhar em seu filme. E já que falamos em animação, várias cenas foram filmadas em live action com atores de verdade, para que os animadores pudessem usar como referência de movimento, técnica que passou a ser utilizada por muitos outros estúdios posteriormente. Fascinating. Como foi seu primeiro longa, a produção teve muitos problemas, como animar várias cenas que ficaram fora do corte final. Isso acabou sendo um gasto desnecessário de tempo e dinheiro. Mas aí você vai me perguntar, John Doe, por que essas cenas ficaram fora do corte final? Aí respondo, porque alterava o sentido que Disney queria dar para a história. E algumas dessas cenas dariam mais protagonismo aos anões, o que alteraria o sentido deles na trama. Mais à frente vou falar sobre o simbolismo dos anões. Mas uma coisa eu digo, no mito não se mexe, pois o mito preserva a cultura. Ele geralmente é apresentado em um conto, que muitas vezes, em uma interpretação literal, não tem nexo, mas que possui simbolismo que transmite uma verdade. Toda boa história é uma saga da alma humana, onde a história é o personagem principal e todos os elementos que existem nela são parte de sua psique, que busca seu equilíbrio através da individuação. E para isso, ela utiliza de simbolismos. A Branca de Neve e os 7 Anões é recheada desses simbolismos, tanto no conto original, quanto a versão em desenho animado do Walt Disney. Por isso, se você alterar esses símbolos, você altera o sentido original da história. O conto dos irmãos Grimm começa com a frase: "Quando estamos perdidos, é que encontramos nossos verdadeiros amigos." Depois, a história conta de uma rainha que, enquanto observava a neve cair enquanto costurava, se distraiu e picou o dedo com uma agulha, e 3 gotas de sangue purpurino caíram na neve, produzindo um efeito tão lindo, o branco manchado de vermelho realçado da negra moldura da janela.
A rainha suspirou e disse: "Quem me dera ter uma filha alva como a neve, carmina como o sangue, cujo rosto fosse moldurado de preto como o ébano." Depois de um tempo, a rainha teve uma filha tão alva quanto a neve, carmina como o sangue e com os cabelos negros como o ébano. Mas ao nascer, a rainha faleceu. Essas são as 3 etapas da alma humana para chegar à sabedoria. A alma humana é representada pelo herói em uma história. O negro simboliza a morte, quando o herói é obrigado a enxergar a si mesmo. O branco simboliza a purificação, quando o herói domina seus defeitos. E o vermelho, a iluminação, a ascensão da consciência do herói ao divino. Depois de um tempo, o rei casou com uma princesa de grande beleza, mas extremamente orgulhosa e vaidosa, não aceitando que ninguém a superasse em beleza. Mas ela tinha um espelho mágico, onde ela se admirava e perguntava: "Espelho, espelho meu, responda-me com franqueza, qual a mulher mais bela de toda a redondeza?" Quando Branca de Neve cresceu, superou em beleza a rainha e passa a ser amada pelo seu reino. Nesse momento é que começa o ódio da rainha por sua enteada. Branca de Neve e a Rainha Má representam o self e o ego, 2 faces do mesmo personagem. O mesmo simbolismo é usado em Luke Skywalker e Darth Vader. Essa passagem não aparece no filme da Disney, mas o seu simbolismo sim. O desenho A Branca de Neve e os 7 Anões de Walt Disney é um resumo do conto original. O desenho da Disney começa com a Branca de Neve sendo tratada como uma empregada em seu próprio castelo, toda maltrapilha, mas sem perder seu humor e positividade. E mesmo maltrapilha, sua beleza vai além de sua aparência, o que faz atrair o príncipe através de sua voz, pois ele se apaixona por sua essência. O príncipe representa sua essência espiritual, e tanto sua voz quanto a pomba representam a conexão de Branca de Neve com seu espírito. Então a Rainha Má manda o caçador levar Branca de Neve para a floresta para matá-la, mas esse desiste quando ela está conversando com um pássaro. O pássaro em contos antigos representa o psicopompo. O psicopompo é um arquétipo que representa a conexão do mundo espiritual com o terreno. Muitos santos falavam com os pássaros. Odin possuía 2 corvos, que lhe traziam informações do mundo terreno. Até nas obras de Tolkien você vê as águias de Manwë observando a Terra-média, e a ave que conta ao herói Bard como matar o dragão Smaug. Mesmo com uma conexão espiritual forte, Branca de Neve não tem a malícia ou agressividade para enfrentar a rainha, por isso ela foge. Ela não consegue lidar com o mundo físico. Como Cristo disse, nós temos que ser simples como uma pomba, mas astutos como uma serpente. Então Branca de Neve foge para a floresta, que representa a sua perda da inocência. Ela tem que evoluir e amadurecer. Com a ajuda dos animais da floresta, ela encontra a Casa dos Anões, que está suja e abandonada. Essa casa representa a sua personalidade, que não está desenvolvida. Por isso ela limpa a casa, organizando seus pensamentos e ideias. Organizando suas ideias, ela pode olhar para seus defeitos, que são representados também pelos 7 anões, que aqui na história representam os 7 pecados capitais. O anão feliz representa a gula, o dunga a avareza, o dengoso a luxúria, o zangado a ira, o atim a inveja, o soneca a preguiça e o mestre a vaidade. Todos esses 7 pecados dominados se transformam em virtudes. A gula se transforma em temperança, a avareza em contentamento, a luxúria em generosidade, a ira em bondade, a inveja em discernimento e a preguiça em esforço, e a vaidade em humildade. Mas para dominá-los é preciso entrar em harmonia com seus defeitos para transformá-los em virtude. São essas virtudes que faltam para ela enfrentar a rainha, que representa a sua sombra. Mas o interessante é o anão zangado, que ela tem mais resistência para entrar em harmonia, pois a agressividade é algo que falta em Branca de Neve. Tem até uma cena interessante que ela aparece rezando, pedindo para Zangado gostar dela. Acho que seria impensado hoje em dia num filme de Hollywood um personagem rezando para Deus, né? É verdade. Mas Branca de Neve aceita trocar o trabalho dela em sua estadia na Casa dos Anões. Ali ela está exercitando sua independência e autodisciplina e seu autocontrole, habilidades que desenvolvemos muito organizando uma casa. No Japão,
os próprios alunos são incumbidos de limpar e organizar suas escolas. Limpar sua casa pode ser desprezado por muitos, mas uma casa limpa e organizada reflete a sua psique. Enquanto Branca de Neve limpa a casa, ela escolhe tesouros, que é representado pelos anões trabalhando nas minas. Esses tesouros são seus potenciais, suas virtudes, suas qualidades que ela está desenvolvendo. Nesse momento, a Rainha Má, que é a sua sombra, descobre o paradeiro de Branca de Neve e faz uma maçã envenenada para colocá-la em sono eterno. A Rainha Má se disfarça de uma velha frágil para enganar sua enteada, que é boa. Disfarçada de vítima, ela engana qualquer inocente de bom coração. Quando os animais atacam a Rainha Má, disfarçada de velha, a Branca de Neve os expulsa e traz a velha para dentro de casa. Aqui mostra que Branca de Neve ignorou sua intuição, acreditando apenas na aparência. Quantas vezes ignoramos sinais e nos damos mal, pois preferimos acreditar em falsas aparências, que nos levam a armadilhas, e quando nos damos conta, já nos demos mal. Aí lhe pergunto, pequeno gafanhoto, como a Rainha Má convence a Branca de Neve de comer a maçã? Conta pra gente, nós queremos saber! Aí eu respondo, lhe prometendo a facilidade de realizar seus desejos sem nenhum esforço. A Branca de Neve troca os meios para atingir seus objetivos, troca seu amadurecimento pela promessa, pela aparência de seu desejo e não pelo desejo real. E mais uma vez, a sua intuição tenta lhe alertar, mas ela não escuta, pois está maravilhada com a promessa. Quantas vezes nos entregamos à promessa de ficarmos ricos rápido, um relacionamento aparentemente perfeito ou um negócio milagroso, em vez de ouvirmos a nossa intuição e vermos os sinais. Assim caímos em armadilhas que quase nos destrói. Essa passagem de comer a maçã é uma referência à história de Adão e Eva, que pegam a fruta sem estarem preparados e assim se desconectam com Deus após serem seduzidos pela serpente. Nesse momento que a Branca de Neve come a maçã, ela absorve sua sombra, representada pela Rainha Má. A Branca de Neve age com extrema agressividade, repelindo a rainha, que é representada pela perseguição dos anões que levam a rainha à morte. Branca de Neve entra em um sono profundo, sendo velada em um caixão de cristal. Ali representa sua entrada no mundo físico e a sua perda da inocência. Branca de Neve é resgatada pelo príncipe, que é a sua alma, e que com um beijo a desperta. O beijo representa o sopro do Espírito Santo, sua comunhão com Deus. Sempre antes da elevação de um herói, ele tem uma queda. O herói se eleva após se conectar consigo mesmo e encontrar o equilíbrio de seu self e o ego, sua harmonia com a sombra, alcançando assim a sua individuação. Nesse momento, Branca de Neve segue com o príncipe para seu castelo, o lugar onde ela governa. O castelo está no céu, representando a sua elevação ao divino, como Cristo subindo aos céus. Agora é claro, a história da Branca de Neve e os Sete Anões possui muito mais simbolismos do que apresentei. Eu apenas os resumi. E há muitas outras interpretações, pois os simbolismos em uma história são abertos, podendo ter várias interpretações da mesma passagem. Agora que você conhece um pouco do simbolismo da história da Branca de Neve, eu vou falar um pouco de outras produções, que ao longo dos anos tivemos incontáveis, contando com inúmeras produções live actions, uma delas com Julia Roberts como Rainha Má, e inúmeros desenhos animados, contando até com uma série japonesa. São centenas de produções que não dá para citar aqui, mas vou comentar algumas, como a versão de Kristen Craig, a Lana Lang de Smallville, que foi crush de muitos nerdolas da época. E para quem não sabe, Sigourney Weaver, nossa eterna Tenente Ripley, já foi Rainha Má em uma versão bem sombria do conto. Branca de Neve também já encarnou como uma toureira e uma samurai. É, né? Esse pessoal é bem criativo. Agora eu vou destacar aqui duas produções, a Branca de Neve e o Caçador, que tínhamos Charlize Theron como a Rainha Má e a namoradinha do vampiro Purpurina como Branca de Neve. O filme chegou até a ganhar uma continuação, sem a Branca de Neve.
E a outra produção é a série Era Uma Vez, que tínhamos Lana Parrilla como a Rainha Má e Jennifer Goodwin como a Branca de Neve. Nessas duas produções, as atrizes que interpretavam Rainha Má eram bem mais bonitas que as suas rivais, além de serem mais charmosas. Charlize Theron e Lana Parrilla roubavam a cena quando apareciam. Lana Parrilla chegou também a roubar o coração de muitos fãs da série, né? Podemos dizer que tivemos aqui uma janela de Overton para o filme da Walt Disney. Gal Gadot não é a primeira Rainha Má mais bonita e charmosa que sua rival. Falo mais da janela de Overton no meu vídeo Janela de Overton de Senhor dos Anéis, Anéis do Poder. Dá uma olhada lá, é bem legal. Mas claro, essas obras que citei há pouco distorcem completamente o sentido da história original dos irmãos Grimm e de Walt Disney. E é o que sempre falo, se você pegar qualquer carro, pintar de vermelho, colar um cavalinho no capô, você não terá uma Ferrari. Personagens são a mesma coisa. Fantasiar alguém de Branca de Neve e chamá-la de Branca de Neve, você não terá Branca de Neve original. Logical. Mas nem tudo está perdido para Branca de Neve, pois está em produção com data de estreia para 2025 a versão Branca de Neve, a Rainha Má, produzida pela Daily Wire, que será uma adaptação mais fiel ao conto original, focada no público conservador. Você já conhecia o simbolismo de Branca de Neve? Existe mais algum simbolismo que você gostaria de acrescentar sobre essa produção? Comente abaixo, divida o seu conhecimento conosco. E não se esqueça de se inscrever e dar o like. E compartilhe com seus amigos. E lembre-se, se você é como eu, aquela pessoa que gosta de assistir um bom filme ou uma boa série, seja ela antiga ou nova, nós somos a Resistência. Yes! Por hoje é só, pessoal.